E a ideia dessa palestra aqui era ser realmente um tema introdutório, em que exatamente a ideia era se perguntar ou questionar aos participantes por que família, né? Originalmente ela foi feita em espanhol, então por favor eu peço desculpas, eu fiz hoje mesmo a tradução para o português, mas eventualmente vai aparecer um Deus, um hombre, algumas coisinhas que a gente às vezes esquece ali. Enfim, peço desculpas caso isso aconteça. Bem, então a pergunta sobre por que família, na verdade, a gente, para responder, nós precisamos fazer aí uma análise do que, em termos de pensamento, de filosofia, andou ocorrendo aí nos últimos anos, né? Especialmente, vamos supor, nos últimos 2 séculos da história humana, né? E aí, basicamente, para a gente poder falar sobre família, nós temos que fazer uma análise de quais são as bases do pensamento pós-moderno, né? Obviamente aqui a gente faz primeiro uma definição do que era pós-modernidade, né? O que marca esses pontos, mas basicamente surge daquela ideia da filosofia do materialismo dialético de que tudo funciona a partir de uma relação entre tese e antítese, né? Ou seja, você tem uma proposta e você tem algo em contrário a essa proposta, e aí imagina-se que a luta é a forma de desenvolvimento dentro da sociedade humana. Esse é um pensamento que foi inicialmente engendrado por Hegel, né? Aí de Hegel, obviamente Hegel ele tinha uma visão um pouco mais ampla, mas de Hegel se subdivide em hegelianos de direita e hegelianos de esquerda, e os hegelianos de esquerda acabam, digamos, avançando com essa ideia do conflito, né, para depois cair nas bases do que seria o materialismo dialético, onde então, originalmente, tese e síntese vão acabar se contrapondo para, a partir de um processo, eu diria até conflituoso, gerar-se uma síntese, né? Isso, então, é basicamente definido pelo pessoal como um processo de ação e reação, onde no final se chega a um consenso. Bem, o problema é que esse processo todo, do jeito que ele está sendo colocado aqui, desculpem aqui, parte de uma premissa um pouco complicada, que é exatamente a ideia de não existir um propósito, né? Só um minutinho aqui, deixa eu fechar minha tela aqui que está me atrapalhando um pouco. Aqui. A ausência de um propósito além da própria existência. Daqui, então, surge a ideia do existir para si mesmo, né? E basicamente, como a ideia é que a luta é a forma de desenvolvimento, e aí surgem afirmações como, por exemplo, veja a Segunda Guerra Mundial. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto progresso tecnológico, científico, a partir do que aconteceu na guerra. Ou seja, a guerra foi o motor propulsor de uma série de desenvolvimentos para o ser humano. E aí então surge a ideia de domínio pela força, né? E aí nós vamos ver esse raciocínio migrando para várias outras coisas, né? Inclusive até mesmo dentro da biologia o pessoal gosta de utilizar o domínio, a sobrevivência do mais forte, depois o pessoal, não, sobrevivência do mais adaptado. Na verdade é uma ótica pela qual o mundo passa a ser filtrado, né, a partir desse ponto de vista. E com isso, então, falando-se sobre força, próprio derivado até do próprio pensamento de Hegel, vem a ideia de que, poxa, para conter as forças contrárias, ou conter, digamos, os distúrbios que a gente tem na sociedade, é necessário ter uma força maior. E essa força maior é sempre entendida como sendo o Estado. O Estado tem, então, o domínio, né, da força, né, seja ela sob o aspecto policial, né, militar e assim por diante. E aí surge também a ideia que, para poder organizar a sociedade, nenhuma função é mais importante que servir o governante, né? E aí, tendo-se essa forma de pensar, surge então dentro do meio das nossas sociedades o conceito de poder pelo próprio poder. É só ver como nós temos hoje dentro das próprias democracias, sendo que a ideia da democracia seria um governo para o povo, pelo povo, a gente acaba vendo que é uma estrutura que acabou se tornando tão voltada para si mesmo, ou seja, se tornou tão orgânica, em que ela sobrevive, né, no sentido de tudo que ela faz é para a sua subsistência, né? Até a gente brinca aqui no Brasil que hoje nós vivemos um caso alarmante, o famoso caso da democracia sem povo, né? É democrático, mas não tem povo de jeito nenhum, exatamente por causa desse raciocínio. Bem, com isso, em termos micro, vamos por assim, a gente acaba aí gerando nas pessoas uma base emocional autocentrada, né? Tudo volta-se para o indivíduo, para si mesmo. A cognição, por sua vez, também passa a ser autocentrada. Você começa a perceber o mundo, você começa a enxergar o mundo sobre essa ótica. E, consequentemente, né, você acaba se colocando numa constante posição de autodefesa, né? O tempo inteiro a gente enxerga, né, o nosso ao redor como nosso inimigo. Aquela história, poxa, eu vou sair na rua, posso ser assaltado, ou, poxa, veja como os impostos acabam me sobrecarregando, eu não consigo desenvolver meu negócio, e assim por diante. Sempre a gente entra numa posição de estar se defendendo do mundo. E aí, isso inclusive dentro da própria ideia do materialismo dianético, é justificado por uma
É uma anedota, na verdade, é uma história, né, que é a dicotomia entre a casca do ovo e o pintinho, né? Normalmente o pessoal, quando queria defender as ideias comunistas, dizia, veja, essa ideia de tese, síntese, você tem que lutar para sobreviver, para evoluir, para desenvolver. Isso já acontece, por exemplo, na natureza, né, em que o pintinho, quando está lá dentro da casca do ovo, ele precisa lutar contra a casca, ele precisa bicar, quebrar, se libertar da casca. Porque nesse processo de luta, ele se fortalece e nasce como um pintinho, né, deixa de ser apenas um embriãozinho, passa a ser um pintinho, e daí para diante ele cresce para virar um galo forte, poderoso, bonito. É uma ótica. Você enxerga o fenômeno dessa forma. Agora, nós podemos enxergar esse mesmo fenômeno de uma outra maneira. Para que serve a casca do ovo? De fato, serve para proteger, né, o ser que está ali dentro, que ainda não tem condições de viver no ambiente fora da casca. Então, a casca é apenas um ambiente de proteção, que, dado um certo momento, deixa de ser necessário. Ela vai ser, pelo próprio crescimento do animal, o animal vai se libertar daquilo. Mas a lógica é sempre colocar, veja, tudo está contra você, né? E essa ideia da dicotomia da casca do ovo com o pintinho hoje se aplica, por exemplo, em relação a pais e filhos, né? Veja, os pais são a casca do ovo que estão impedindo você de crescer. Você tem que lutar contra os seus pais, você tem que ir contra os seus pais, para que você possa ser um ser humano livre, independente, etc, etc, etc. Bem, isso então está embrenhado já no nosso sistema educacional, nos nossos meios de comunicação, nas estruturas governamentais, e hoje, finalmente, eles estão chegando aí com as agendas, né, do 2030, né, do 2030, estão chegando nas empresas. Então, hoje, se você não concorda com esse tipo de ideia, com essa ótica do mundo, fica difícil até mesmo se conseguir emprego. Bem, algumas considerações que a gente tem que fazer é isso, né? Veja, como a gente colocou ali, né, puxa, é um processo de ação e reação. E o pessoal normalmente gosta de usar esses dois termos. Por quê? Porque quando você usa essa ideia de ação e reação, isso soa ser algo realmente lógico, em função da semelhança com a terceira lei de Newton. Então se fala de ação e reação, veja, até Newton já enxergou isso, né, para enunciar sua famosa terceira lei. Então acaba que a coisa passa a ter um tom de cientificidade, né? Ação e reação. Toda ação gera uma reação de igual intensidade, porém em sentido oposto, né? Isso é o enunciado da terceira lei de Newton. E aí, fazendo um jogo de palavras, na verdade, um sofisma, né? Pega-se a palavra oposto e já põe essa ideia de contrário, necessariamente antagônico, e aí justifica-se conflito. Né? Então aí Newton passa a ser, digamos, uma das bases filosóficas dessa forma de pensar, porque ele mesmo justificou a ideia de conflito. Veja que a gente teve que fazer aqui uma junção de palavras, de sinônimos, até se afastando da palavra originalmente colocada, que era oposto, para chegar em conflito. Né? Bem, algumas consequências dessa forma de pensar, né? O antagonismo entre raças, o racismo. Isso é normalmente incentivado por essas pessoas, né? Exatamente porque é necessário sempre se enxergar, né? Um grupo contra o outro. Né? Aqui no Brasil, obviamente, nós tivemos a questão da escravidão, foi um fato histórico, porém, obviamente, hoje o pessoal maximiza isso, faz uma câmara de eco com toda essa situação. Não temos absolutamente nenhuma dúvida de que foi uma vergonha na história nacional, mas da forma como tem sido colocado, a gente está colocando, então, daqui a pouco, não é só mais uma questão de raças, mas é a raça, e depois a gente sai da raça e baixa para um outro nível, como, por exemplo, homem e mulher. Nós precisamos criar um antagonismo entre o homem e a mulher. E aí, de um lado machismo, do outro lado feminismo, né? O tempo inteiro buscando criar divisões. E essas divisões vão mais além. Por exemplo, hoje nós temos o antagonismo entre mente e corpo. Né? É literalmente incentivado uma crise de autopercepção, incentivando as pessoas a coisas como, por exemplo, a ser transgênero. Hoje já se fala até em transhumanismo, né? A pessoa até deixar de ser humana, fazer modificações em seu corpo no sentido de se parecer, por exemplo, como um animal. Né? A mudança, por exemplo, essa foto aqui é bem característica, nós temos de um lado uma senhora, né? Como ela era antes, agora se parecendo mais um homem, e aqui um menino, né? Que agora se parece mais uma menina. Além disso, temos pessoas, por exemplo, que hoje fazem questão de se parecer com animais, né? De imitar comportamentos de animais. Por exemplo, esse senhor que aparece nessa foto, acho que é um dálmata. E assim por diante. Tem, né, se não me engano, na Inglaterra, uma menina que acho que é uma mesa. Né? Isso, veja, antigamente a gente falava de vícios. Hoje, vícios parece que são coisas menores até, né? Mas mesmo assim, nós temos hoje uma onda violenta de incentivo ao uso de drogas, né? Tem se tornado um problema em muitos países, e o tráfico cada vez mais começa a se associar a estruturas governamentais. Isso é perigosíssimo, né? E aí, é claro, né, sem falar toda a questão dos movimentos LGBT sempre encontra a família natural, a família tradicional. E é claro, como objetivo final, e eu digo esse realmente é o objetivo final, é criar um claro antagonismo entre pais e filhos. Porque
incentivando esse antagonismo entre pais e filhos, fazendo filhos enxergarem os pais como os inimigos, essa é a chave para a gente ter realmente a dissolução da estrutura familiar. E, além disso, além de causar a dissolução da estrutura familiar, a ideia é destruir o conceito de pátrio poder. Ou seja, a ideia de que os pais têm o direito de educar seus filhos, na sua prole, como bem entenda, porque é seu direito decidir como ele vai educar. Hoje, cada vez mais se coloca a ideia de que o Estado é que vai educar as crianças, o Estado é que vai, inclusive, formar a personalidade e até mesmo incentivar ou desincentivar a certos comportamentos, né? O que é bastante grave. E aí nós temos, por exemplo, para isso, né, uma série de movimentos acontecendo aqui no Brasil, em outros países aqui da América Latina, onde um ataque frontal às religiões, exatamente por apoiarem, suportarem a ideia da família natural. E aí nós temos, por exemplo, algumas coisas que são complicadas. Esse caso aqui eu retirei da BBC, em que é a luta de uma mulher buscando pelo direito de ser bígama, né, de ter 2 maridos. Só que interessante, vejam só, para tentar, digamos assim, fazer a gente engolir isso, eles põem a foto, mas a moça é negra. Ótimo. O racismo é uma coisa injustificável, ok? Mas o pessoal sempre vai tentar fazer isso, pegar uma causa justa, mesclar com coisas que não tem absolutamente nada a ver e por conta dessa causa justa tentar fazer com que isso entre em nossas cabeças, entre em nossos lares, entre em nossas sociedades com essa roupagem que na verdade é uma falácia, mais uma vez um sofisma. E hoje em dia, então, nós chegamos a um ponto extremo, né, em que inclusive aí nós temos um claro discurso de, poxa, você é do amor, você é do ódio, né? Aqui nós temos um claro, mais amor, menos ódio. Entenda-se o que é ódio, não concordar com a opinião dessas pessoas. O simples fato de você não concordar, mesmo que você não pratique nenhum ato violento, que você nem sequer profira palavras em tom mais agressivo, etc. Simplesmente o fato de você discordar, não, eu não concordo com isso. Você é uma pessoa cheia de ódio no coração, você é um ser execrável, você merece ser morto. E é interessante que hoje em dia os jovens são doutrinados dentro dessa forma de pensar, e isso é chamado inclusive de ódio do bem. Veja, tudo isso nasce basicamente dessa ideia antiga aqui, né? Um processo filosófico que foi desenvolvido, sei lá, 150, 200 anos atrás e começa a gerar frutos hoje em dia. Bem, o problema então é a gente pensar, mas caramba, isso tudo avançou bastante exatamente por ter aquela cientificidade, né? Pois é, e aí que entra a coisa. Quando a gente começa a falar de ciência, hoje as coisas complicam mais ainda, porque a ideia de toda essa forma de pensar é levar uma relativização da realidade objetiva, né? Ou seja, a realidade objetiva não existe, existe o que está na minha cabeça, né? E depois, obviamente, a negação da própria realidade, negar fatos evidentes, né? E, óbvio, isso passa por um processo de desconstrução, faltou um S aqui, desculpem, da lógica formal clássica. Basicamente, obras literárias que mostram isso bem interessante, de uma forma bem interessante, seria ali do George Orwell, Evolução dos Bichos e o 1984. Inclusive, em 1984, há um capítulo lá em que o personagem principal é capturado pela polícia do pensamento, né, do país onde ele vivia. Desculpem. Ele é capturado pela polícia do pensamento do país onde ele vivia, e o torturador dele mostra para ele, né, 3 dedos, né, e pergunta, quantos dedos tem aqui? Aí ele responde 3, né? Aí o torturador bate, açoita. Quantos dedos tem aqui? Ele responde 3, e assim sucessivamente, até que chega uma hora, quantos dedos você diz que tem aí? São 4. Então tá bom, então vamos tentar de novo. Aí ele pergunta, quantos dedos tem aqui? Aí então ele responde, 4. E apanha de novo. Mas como assim? Quantos dedos tem aqui? Ele diz 4. Mas você não disse que era 4? Mas não, você vai apanhar, porque agora são 5. Repare, o tempo inteiro são só 3 dedos. Mas a ideia exatamente ainda diz, olha, você tem que se esforçar para entender a verdade. A verdade, ela não é bem assim o que parece. Você tem que ter um esforço para compreender a verdade. Ou seja, você tem que ter um esforço para aceitar a mentira que estão tentando te fazer e engolir à força, né? E com isso, a ideia é exatamente, dado que você desconstrói a lógica formal, você tem um poder arbitrário na mão. E é isso que, na verdade, nós estamos rumando hoje em vários países do mundo, né? Bem, como algumas consequências disso, a gente tem que, na verdade, ver onde é que o pessoal se calcula, né? Onde é que o pessoal colocou as suas bases para poder ter tanta força. E, basicamente, um personagem importante nisso, no discurso de cientificidade, infelizmente, foi Stephen Hawking, né? Stephen Hawking, em suas afirmações, ele chegou a dizer que na física não há espaço para Deus, né? E no trabalho dele, o livro chamado The Great Design, seria o grande projeto, ele faz a seguinte afirmação: são as leis da física, e não a vontade de Deus, que explicam a existência do universo. E ainda ele faz essa afirmação que é mais complexa ainda. Porque existe a lei da gravidade, o universo pode
irá criar a si mesmo a partir do nada. Interessante que essa afirmação do a partir do nada é quase São Tomás de Aquino, né? É quase uma proposição tômica dentro da filosofia. Só que assim, propõe-se, né, o que São Tomás de Aquino falou para excetuando Deus. E aí põe-se no lugar a gravidade. A gravidade, então, é a justificativa para tudo. Porque existe gravidade, tudo pode existir. É interessante pensarmos dessa forma. Quer dizer, então, que nossa origem é a gravidade. Bem, daí, claro, ele vai fazer a afirmação da criação espontânea. E para quem interessar, eu posso depois passar esse link aqui, muito interessante, do matemático John Lennox, em Cambridge, onde ele, em uma hora de palestra, né, sobre um ponto de vista filosófico, apesar de ser matemático, ele prova que essas afirmações de Stephen Hawking são uma mera falácia por si mesma. Né? É interessante a forma como ele põe, mas eu vou preferir abordar por um outro lado. Inclusive, quando me apresentaram para fazer extra, puxaram o meu currículo, eu lembro que a moça, inclusive, que leu lá a minha apresentação, mas é estruturas de aço, estruturas de concreto, análise de estruturas de barragem, estruturas, mas tudo estruturas. Então, pois bem, a minha proposta aqui é exatamente falar com os senhores sobre a ideia de família dentro de um aspecto estrutural. E para isso, então, nós vamos pegar exatamente o que Stephen Hawking acabou anunciando como sendo o motivo ou a própria justificativa para a existência do universo, gravidade. Bem, para isso, então, já que usaram a terceira lei de Newton, com ação e reação, vamos trabalhar na segunda, né? Na segunda lei de Newton, a afirmação é o seguinte, né? Na segunda lei de Newton, basicamente, digamos, feita a definição do conceito de força, né? Sendo força o produto da massa de um corpo pela sua aceleração, que é diretamente proporcional à magnitude da força que atua sobre o próprio corpo. A boa e velha equaçãozinha que todo mundo já viu na escola, né? M vezes A igual a F, né? Ou pensando aqui na aceleração como sendo a aceleração da gravidade, né? Temos M vezes G igual a P. P aqui seria força-peso. Né? Bem, então, G é a aceleração da gravidade, e aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre gravidade. Né? Então, gravidade, segundo Newton, né? A gravidade seria uma força instantânea, ou seja, qualquer corpo notaria imediatamente se há a presença de outro corpo e sofreria sua atração. E essa força ela atuaria à distância, ou seja, a intensidade da força dependeria de algo, o outro corpo que existe, que pode estar muito afastado, sem que exista contato entre os corpos. Bem, essa ideia, então, de gravidade, na verdade, depois ela é, digamos assim, equacionada no que Newton mesmo faz na sua análise da gravitação universal. Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de força de atração e barra repulsão, já vamos colocar aqui repulsão também, onde basicamente na lei da gravitação universal, Newton então equaciona, por exemplo, a atração gravitacional que ocorre entre o Sol e um planeta, o Sol aqui tendo uma massa m maiúscula, um planeta como a Terra tendo uma massa m minúscula, afastados de uma distância d, vão sentir uma força de atração, e essa força de atração é equacionada a partir dessa expressão que está aqui. Né? A força da gravitação universal depende então de uma constante G, que é a constante de gravitação universal, a massa dos envolvidos, obviamente aqui o de maior massa tende a ficar, aspas, em tese, num referencial inercial imóvel em relação ao outro que tem a menor massa, mas isso também não é absoluto, né? É referencial apenas. E aqui nós temos a distância entre eles elevado ao quadrado como sendo o denominador aqui da expressão. Interessante que passados alguns anos depois, nós temos a definição da lei de Coulomb, onde daí quando se começa a compreender mais sobre eletricidade, chega-se à compreensão de que cargas elétricas iguais se repelem e cargas elétricas diferentes se atraem. E Coulomb, ao equacionar esse fenômeno em escala micro, ou seja, na relação entre cargas, entre elétrons, ele chega a uma expressão que é força igual a constante dielétrica, que é o K. Qzão aqui é a carga de uma dos componentes, né? Qzinho é a outra carga e distância ao quadrado. Interessante. A mesma equação utilizada para a gravitação universal é utilizada para Coulomb. Ou seja, o que Newton enxergou a nível planetário é equacionado da mesma forma no que acontece em nível muito micro, né? Ou seja, a nível atômico. A equação é a mesma, mudam apenas os termos. A expressão matemática, o raciocínio matemático é o mesmo. E aí será que realmente isso é um por acaso? Será que existe um tremendo acaso aí por trás? Pois bem, então falando sobre gravidade, nós vimos que a ideia é que os corpos, uma presença do outro, gera-se a atração. Massa atrai massa, pensando em termos da gravitação universal. Agora a pergunta é, para que existam forças, é então necessário haver paridade e interação. Como a própria definição da força da gravidade, né? É necessário haver duas massas, dois corpos, que sintam a interação entre eles necessariamente. E isso, então, massa maior atrai massa menor, vamos pôr assim. Então, a ideia é que
para que existam forças, nós temos que ter paridade, ou seja, pelo menos dois corpos em interação, certo? Paridade e interação, as duas coisas. E aí é que vem uma perguntinha aqui na sequência. Alguns exemplos que nós podemos pôr aí de paridade e interação que acontecem na natureza. Bem, nós temos então a relação entre prótons e elétrons, que ao interagir compõem um átomo. A interação entre mente e corpo, né, que pela interação de mente e corpo nós temos um indivíduo. Né? A relação entre homem e mulher, pela unidade, né, interação e unidade dos dois formam-se um casal. E a interação entre o Sol e os planetas, onde a partir disso nós temos o sistema solar. Então a ideia de que nós temos paridade e interação no universo, na verdade é que a interação busca sempre a unidade, em função de criar ou unir-se a uma existência mais elevada. Bem, a própria força da gravidade demonstra isso, né? Como o próprio Stephen Hawking falou. A própria força da gravidade justifica a existência do universo. É interessante. Então a gente pode ver realmente isso como uma verdade, só que isso ocorre não apenas em nível cósmico, não apenas em nível planetário, mas em várias outras esferas da existência, em vários outros níveis da existência. E aí é que vem a pergunta, por que tudo no universo existe em pares? Né? Por que nós temos prótons e elétrons, macho e fêmea, homem e mulher? A resposta a essa pergunta é para a realização do ideal do amor. E aí, mas como assim para a realização do ideal do amor? Bem, então a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o amor. O amor, muito contrário do que nos foi, digamos assim, vendida a ideia, ele não é um sentimento, e sim uma força. O amor é uma força, tal como a força da gravidade, tal como qualquer outra força que a gente encontre no universo. Porém, ele tem algumas características especiais que daqui a pouco a gente coloca, mas o funcionamento é igual de uma força. Logo, como todas as forças são geradas pela interação e unidade entre dois elementos, o próprio amor também somente pode ser gerado pela interação e unidade entre dois elementos. Não há como existir amor na solidão e no isolamento. É aquela coisa, se você encontra alguém falando, eu amo, eu amo, eu amo. Se você escutar alguém fazendo essa afirmação o tempo inteiro diante de você, qual vai ser a pergunta natural que você vai fazer a essa pessoa? Quem? Não é mesmo? Você ouviu o tempo inteiro alguém falar, eu amo, eu amo, eu amo. Mas peraí, você ama quem, rapaz? Pois é. Porque para que exista um amor, é necessária essa relação entre um aspecto sujeito e um aspecto objeto. Né? E aí é que entra a história. Quais são os níveis que nós temos nessa força chamada amor? Bem, enxergamos isso dentro da sociedade humana, nas relações que nós temos entre seres humanos. O primeiro nível de amor que nós experimentamos, né, que o eu experimenta, é o amor recebido dos pais. E aí, então, recebendo o amor dos nossos pais, nós devolvemos o amor filial. Então, nós aprendemos a amar como filho. Na sequência, pela interação e pela própria intervenção, vamos por assim, dos pais, nós aprendemos também a amar nosso irmão, nossa irmã, aprendemos o amor fraternal. Né? Muitas vezes é meio complicado, chega aquele bebezinho pequeno, que antes você era o único em casa, tinha toda a atenção, todo o carinho, de repente chega aquele ser que começa a pegar os seus brinquedos, está o tempo inteiro no colo da mãe e do pai, você vai querer lá dar uma cascudinho nele, né? E aí o papai e a mamãe que vai dizer, não, você não pode fazer isso, ele é seu irmãozinho, sua irmãzinha. Né? Então há necessidade de uma intervenção dos pais, até mesmo para a gente aprender a amar, né, de forma fraternal. E aí então se continua no processo, até então nós atingimos maturidade, encontramos o sexo oposto e aí aprendemos a amar como esposo e esposa, o amor conjugal. E desse amor então nós temos aí o ponto de partida para o recomeço de todo o ciclo, porque a partir do amor conjugal é que então nós temos o nascimento dos filhos. E aí, onde eu antes era o filho, agora eu passo a ser o pai. E aí, então, eu vou desenvolver na relação com os meus filhos o meu amor paternal. Né? Eu vou, então, finalmente experimentar o último nível de amor. O interessante é que esses 4 níveis, a ideia seria esses digamos, níveis, né, ou até eu diria essa difração do amor, né, imaginando o amor como sendo, o amor divino como sendo uma luz que atravessa um prisma, que refrata, né, difrata em 4 tonalidades diferentes, que seriam essas que temos aqui. A ideia é que a gente aprende isso dentro do lar, dentro de casa, e expande para a sociedade. Então, por exemplo, o amor filial, aprendo a amar meus pais como um bom filho, eu vou aprender a respeitar meu professor, meu chefe, o governante, né? Exatamente a partir dessa posição de, poxa, eu tenho que respeitá-los como meus pais. O amor fraternal, aprendo a amar meus irmãos em casa, eu vou aprender a amar meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, as pessoas de mesma idade que eu, como se fossem meus irmãos. Né? O amor paternal, eu amo os meus filhos em casa, eu vou aprender a amar os meus alunos, os meus empregados, os meus governados, como se fossem realmente os meus filhos. Ou seja, são amores que a gente aprende em casa e leva para a sociedade. Porém, tem um aí que eu não falei sobre essa expansão, né? Que é exatamente o amor conjugal.
ele tem um caráter único. Ninguém gosta de compartilhar o seu cônjuge com outra pessoa. Então veja, esse é o mecanismo pelo qual o amor flui, né? Interessante para ver como é difícil para nós amarmos a outras pessoas mais velhas como amamos nossos pais. Como é difícil amarmos os de mesma idade que a nossa idade, como se fossem os nossos irmãos. Como é difícil amar mais jovens como sendo os nossos filhos. Mas amar uma outra pessoa como o nosso cônjuge parece ser um troço tão fácil, tão incrivelmente simples de se fazer, para ver que há alguma coisa, há uma certa desconexão. Na verdade, é uma inversão em todo o mecanismo. E aí, a pergunta que sobra é, ótimo, falamos dos níveis do amor, falamos que o amor é uma força, mas a pergunta que resta mesmo é, e qual é a finalidade do amor? Será que o amor ele é um fim em si? Para nós? Não. Para nós, seres humanos, o amor não é um fim em si. O amor ele tem uma finalidade para nós. E qual é essa finalidade? Assemelhar-nos. É através do cultivar aqueles 4 níveis de amor, da maneira correta, no processo correto, que nós desenvolvemos a semelhança a Deus. E aí, então, temos que falar de imagem e semelhança a Deus. Conforme está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em algumas Bíblias, homem e mulher que é colocado macho e fêmea, enfim, mera questão de tradução. Mas o importante é que, poxa, então Deus realmente é um machista, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Peraí, vamos entender que a primeira palavra homem ali, na verdade, é ser humano. É o homem no sentido genérico, não do sexo masculino. Tanto que depois ele afirma, né? A imagem de Deus o criou. Mas para que essa imagem de Deus aconteça, é necessário o quê? Homem e mulher. Então aí é que começa. Nosso ponto de partida, então, tem que ser realmente em Deus, como a nossa origem. Né? Entendendo que no processo de criação, Deus, então, se manifesta na sua criação, ou ele divide de sua natureza ao criar, especificamente falando, o ser humano em homem e mulher. Ou seja, é como se dessa origem que é una, é criada uma tensão, digamos assim, de divisão, de separação, que é o processo de divisão em criar. O homem representando a masculinidade divina e a mulher representando a feminilidade divina. Naturalmente, esses dois tendem a se unir. São como 2 cargas, uma carga positiva e uma carga negativa que naturalmente vão se atrair. E a partir da unidade que ocorre entre homem e mulher, formação de um casal, nasce então filho. E esses filhos também, a partir disso, vão formar uma união dessas 2 naturezas. E essa união tem uma relação com a origem, com Deus. Essa estruturinha que acabou de aparecer aqui diante de vocês, onde nós temos 4 posições muito distintas, né? Deus, o homem, mulher, filho. Na verdade, isso aqui foi desenhado dessa forma, mas não sei se os senhores perceberam que isso tem um aspecto tridimensional, né? Esse aspecto tridimensional, geometricamente falando, seria o que está aí, ó, um tetraedro, né? Onde aqui nós teríamos o mínimo sólido geométrico regular que pode existir. É o menor sólido geométrico regular que a gente pode ter. Né? É a mínima estrutura isostática, ou seja, a menor estrutura que a gente pode fazer de forma a manter alguma coisa em pé é exatamente esse elemento. Por exemplo, eu lembro que lá na palestra, inclusive, eu lancei mão do uso lá do tripé que estava segurando a câmera, eu pedi para o pessoal tirar a câmera que estava filmando para mostrar como um tripé funciona. Ou seja, para você colocar alguma coisa em pé, você precisa pelo menos 3 pontos de apoio. E é exatamente o que temos aqui. Ó. Deus, o topo, homem, mulher em uma das arestas, os filhos, então, formando outras 2 arestas, né? Uma com homem, outra com mulher. E aí nós temos as arestas entre o homem e Deus, entre Deus e a mulher, entre os filhos e Deus. Ou seja, nós vamos ter aqui um total, né? Está funcionando aqui, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Né? Na verdade, seriam essas interações que nós temos denotadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mais ainda, esse mesmo design, né, já que o livro do Stephen Hawking falava de Great Design, né, esse mesmo design, esse mesmo projeto que nós temos aqui, nós podemos encontrar na química. Falando um pouquinho aí sobre valência do carbono. O carbono que é o elemento químico essencial da vida, que ele tem uma valência para 4 átomos de hidrogênio, né? Claro que daí a forma mais, digamos, harmônica dele é quando ele encontra 4 hidrogênios exatamente, onde aí nós temos uma distribuição representada por esse símbolozinho aí, né? Carbono no centro e 4 átomos de hidrogênio ao redor dele. Basicamente seria isso aí, né? Nós teríamos ângulos, uma separação perfeita entre todos os átomos de hidrogênio, afastados de forma equidistante, né? Em termos até de ângulos do seu centro. E a brincadeira é que exatamente essa estrutura, ela na verdade representa também
isso que a gente acabou de falar aqui. Onde nós poderíamos colocar, ó, Deus, o homem, a mulher e os filhos. E aí cabe uma perguntinha, e essa foi realmente a pergunta interessante. Nós tínhamos lá na palestra uma professora de química, que tão logo eu falei sobre, vamos falar sobre uma estrutura semelhante em química, o átomo de carbono. Ela falou na hora. E bem nesse momento aqui, eu fiz a pergunta, ótimo, se nós temos aí 4 posições, temos uma quinta que está no meio, e essa quinta posição é que une Deus, homem, mulher, filhos, o que seria essa quinta posição em termos de relações humanas? E a resposta foi da senhora mesmo. O amor. Bem, eu só complementei. O amor verdadeiro. Então, a ideia de imagem e semelhança de Deus é algo relacional. Depende das nossas relações dentro da estrutura familiar. Ou seja, não dá para falar de a semelhança a Deus, imagem de Deus, sem falarmos de família. E aí, é claro, com isso a gente tem que pensar em fazer uma contraposição à base do pensamento pós-moderno, né? Onde até então se pensava em tese, antítese, síntese, né? Em ação e reação, luta como forma de desenvolvimento. Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar, há um propósito. E esse propósito está em Deus. E aí, ao invés de termos tese e antítese, nós vamos ter um aspecto sujeito e um aspecto objeto. Falando aqui usando os termos aspecto, porque nós, como já vimos ali, podemos colocar aqui prótons, elétrons, machos, fêmeas, né, homem, mulher, podemos colocar várias coisas dentro da criação divina, inclusive toda a criação divina é feita exatamente aos pares. E até mesmo nas nossas relações, ou pensando até em descrição de qualquer objeto, a gente sempre vai ter alto, baixo, né, esquerda, direita, frente e trás, ou forte, fraco, claro, escuro, né? Assim por diante, até nossa forma de raciocinar, ela é dual. Né? Ela tem um aspecto de estar em dualidade e não em dualismo, ou seja, imaginar que os dois, um estão contra o outro. Então, entendendo a nossa origem em Deus, a primeira coisa que nós temos que realmente pensar é que o conflito não tem base. Na verdade, o que funciona é esses dois aspectos entrarem em harmonia num processo de dar e receber, onde daí some a ideia de luta como forma de desenvolvimento e sim interação e unidade como sendo forma de desenvolvimento. Né? Na sequência, essa compreensão de que esses dois se unem para formar, né, para ir no caminho de formar a imagem e semelhança de Deus, bem, necessariamente o propósito então passa a ser o assemelhar-se a Deus, o encarnar o amor divino. E por fim, a partir da união desses, nós já vimos que então surge uma unidade. No caso de um pai e uma mãe, a unidade é o filho, né? E imaginando que essa unidade por si só também terá uma relação com Deus, a própria unidade, não só os aspectos individualmente, temos então que o domínio não se faz pela força, mas se faz por meio do amor. E daqui então é que muda toda a nossa ótica, muda toda a nossa forma de enxergar o mundo, onde passamos a enxergar a necessidade de uma base emocional altruísta, ou seja, temos um propósito, esse propósito de buscar a unidade para atingir patamares mais elevados na nossa vida. Né? Necessariamente precisamos desenvolver uma cognição altruísta, né? E buscar uma constante posição de servir aos outros e não tomar dos outros para si. E é claro, com isso não temos dicotomias, né? Porque a nossa mentalidade vai ser sempre a mentalidade de unidade em busca de progredir sempre. E aí, é claro, resta responder a pergunta lá no início, se isso já não se fez até agora, né? Mas vamos pôr em termos claros. Por que família, então? Porque a família é a estrutura onde o amor divino pode ser substanciado na realidade humana. E, por fim, ensinado às gerações futuras. Sem a família, os 4 níveis do amor não podem ser consumados e ficamos carentes da experiência completa deste. E a família é o meio pelo qual temos as condições para alcançar a imagem e semelhança a Deus. Deus, perdoe. Ela é o propósito central da criação divina. Enfim, aqui está a resposta da pergunta: por quê família? Porque conforme nós lemos no próprio livro do Gênesis, depois de toda a criação, os 6 dias da criação, no último dia, Deus então cria o homem, diz que era bom, e aí vê que não é bom que o homem esteja sozinho, e realmente não é bom, porque o homem faz muita besteira sozinho, e aí diz então que Deus tira a costela de Adão, faz Eva, e aí depois da criação de Eva, junto a Adão, Deus disse, isso é muito bom. E depois disso, então, ele diz, crescei, né, frutificai, multiplicai-vos e dominai sobre os aves dos céus, peixes dos mares e todo animal que rasteja, assim por diante. Traduzindo com isso, o que Deus estava formando? Uma família. A união entre um homem e mulher rumo à multiplicação de filhos e, a partir disso, a constituição de um seio familiar sólido,
estável, onde definitivamente a perfeição é conquistada. Ou seja, a perfeição ela não é conquistada individualmente. A perfeição, na verdade, é um conceito relacional. A perfeição está na nossa capacidade de desenvolver essas relações, e não em simplesmente individualmente atingirmos algum patamar, seja de conhecimento, seja de poder, seja de condições financeiras, que é o que normalmente, erroneamente, a gente acaba enxergando, né? E é claro, o próprio propósito de Deus ao criar era ter um objeto de amor, a partir do qual pudesse ser estimulado a sentir as suas próprias características, manifestadas de maneira substancial. Ou seja, o ato de criação divina era uma necessidade dele sentir a sua própria natureza, estimulado por um ser que se fizesse imagem e semelhança dele. Nós temos um conceito bastante equivocado, às vezes o conceito de Deus como sendo perfeito, perfato, não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém. Esse raciocínio de que Deus não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém, exatamente é o que leva ao conflito, à desgraça, a toda uma situação de desarmonia dentro das nossas sociedades, por conta da gente enxergar que o próprio Deus nos criou pela necessidade de sentir a estimulação do amor que pulsa em sua criação. E com isso, vivenciar um amor eterno, imutável e absoluto, numa base diária de vivência com seus amados filhos e filhas. Esse era o propósito da criação de Deus, porque Deus criou. E nem mesmo Deus pode sentir o estímulo do amor estando só. Sendo Deus a nossa origem, nós necessitamos ter primariamente uma relação com Ele, para que então tenhamos condições de desenvolver nossas famílias. E aqui então chega a mensagem final nossa nessa palestra. A família, então, a ideia de uma família centrada em Deus, ou seja, termos a Deus como o primeiro ente que participa na família, ou a origem da própria família, é que forma, então, que constitui a base fundamental da espiritualidade humana. Então, temos que tirar o foco da espiritualidade da religião e colocarmos o foco da espiritualidade, na verdade, na família. E entendermos que o que se desenvolve dentro da religião, na verdade, a religião funciona como uma escola, né? Um local onde nós vamos aprender conceitos que devem fortalecer o nosso meio familiar. Ou seja, a religião existe em função da família, e não a família em função da religião. Na verdade, nós temos que entender a religião tal como entendemos, por exemplo, um gesso, né, que a gente põe no braço quando quebra. Você quebra o braço, você vai lá e põe um gesso, porque precisa imobilizá-lo para curá-lo, correto? E aí, eventualmente, né, quando você é jovem, né, lembro dos meus amigos que quebravam o braço, deixavam lá o gesso para a namorada fazer um coraçãozinho, botar, assinar, colocar a data, certo? Mas depois que o braço estiver curado, você vai continuar com o gesso? Não, você vai jogar fora. Ou, caso tenha sido assinado pela namorada, você vai lá, corta ele, guarda aquela parte de lembrança, mas você não usa mais o gesso. Então é isso que a gente tem que entender. A religião como uma necessidade para recuperar a família humana. Ou seja, o propósito é a família e não a religião. E hoje nós temos tido uma série de problemas exatamente por enxergarmos da outra maneira, onde daí a própria instituição religiosa, ela perde o seu propósito, ela perde a sua finalidade. É como, por exemplo, um carro. Quando se compra um carro, a gente imagina que esse carro vai servir como meio de transporte, vai nos levar, né, levar os filhos na escola, levar para passear, levar para fazer compras, etc. Aí, de repente, ao invés de comprar um carro comum, né, um indivíduo lá que ganha seus 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, vai e resolve comprar uma Ferrari, o último modelo. Com esses 3 mil, 4 mil reais que ele ganha por mês, ele vai viver em função de ficar trocando os pneus, em função de pagar o seguro, em função de pagar a manutenção do carro. E aí, ele vai até ter medo de tirar o carro de dentro da garagem, porque vou desgastar, vai criar um gasto que depois eu não consigo cobrir. Ou seja, ao invés do carro estar servindo a família, servindo a pessoa está servindo o carro. Ou seja, o carro passa a ser a finalidade, o carro passa a ser o propósito. E isso é uma distorção da compreensão. Da mesma forma aqui que a gente tem que entender a família, a nossa mensagem fundamental desse nosso trabalho do Todos Juntos pela Família, unidos pela família, né, é entendermos a família como a verdadeira base da espiritualidade humana. Sem família não tem sentido, nós perdemos os meios, os caminhos, né, os veículos pelos quais nós podemos constituir a nossa relação com Deus de uma maneira efetiva.